pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que tá por aí? Tudo tranquilo? Vamos lá então para mais um call de resultados aí do Banco do Brasil, tá? Resultado aí desse terceiro trimestre, bastante expectativa em relação ao resultado, né? O mercado inteiro estava em relação a esse resultado. Vamos lá para os números então. Bom, começando aqui, né? Pela receita de prestação de serviços, né? Então, basicamente, a receita do Banco do Brasil, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, né? Ano passado foi 8 bilhões e 500 milhões, esse ano foi 8 bilhões e 600, tá? Um crescimento muito pequeno ali em relação ao ano passado, 1,7%. Então, se a gente fazer essa diferença pela taxa de juros, né, pela Selic, dá bastante diferença. Se a gente fizer essa diferença em relação à própria inflação, tá bem abaixo, tá, pessoal? Então, quando a gente olha aqui os grandes números, né, administração de fundos já em leve queda, né, principalmente também pela questão de redução de Selic que está começando a ocorrer, então isso impacta ali um pouco, e também evasão, né, de fundos de previdência, principalmente geridos pelo Banco do Brasil, que acabam saindo ali da gestão, tá? Conta corrente também, caindo a receita. Aumentou aqui na parte de seguros, previdência e capitalização, principalmente por causa do seguro na parte agro, tá, pessoal? Operações, né, de crédito aumentou 12%. A receita é bem importante aqui para o agronegócio, referente ao agronegócio, tá, pessoal? Então isso é bem importante. Olhando na outra ponta, né, do lado daquela ponta de onde está fazendo a receita, na outra ponta onde está gastando. Então, basicamente, no terceiro trimestre do ano passado, o gasto total foi de 8 bilhões e 400 milhões, tá? Nesse ano foi para 9 bilhões 174 bilhões, tá? Então teve um aumento ali de quase 800 milhões na despesa administrativa, tá, pessoal? É um gasto bem relevante, principalmente onde a gente vê a geração de receita que não foi tão expressiva. A gente olha na outra ponta, o gasto acaba aumentando ele também. Isso acaba impactando na parte lucrativa, tá? Então, trazendo aqui basicamente, tá? Quando a gente olha para essa despesa administrativa, para a gente poder entender um pouco mais esse 9% de aumento, aonde está esse gasto maior, tá? Então, a gente consegue enxergar, né, na grande linha, principalmente, que teve aumentos, né? Com despesa de pessoal em 5%, essas outras as linhas são menores, né, de previdência e honorários, então acaba não impactando diretamente. Teve um aumento mais expressivo também aqui na parte de comunicação, tá, pessoal? Então, principalmente ali em questão de investimento em tecnologia, comunicação e processamento de dados, e um aumento mais expressivo veio dentro da linha de publicidade e relações públicas, tá? Não necessariamente porque está gastando mais com propaganda, não é isso, mas também isso aqui é impactado principalmente, né? Porque ano passado, terceiro trimestre, quando está chegando próximo da eleição, basicamente as empresas públicas não podem fazer propaganda e tudo mais, então tem que ter um corte ali de custos nesse sentido. Então, teve um gasto maior ali na linha de despesa administrativa, isso é bem importante ficar atento se essa despesa de pessoal vai aumentar, seja por aumento de salário ou aumento de pessoal. O Banco do Brasil abriu concursos aí para 2.000 pessoas, vai ter mais 2.000 entrando mais à frente. Então, é enxergar se essa linha aqui vai ser penalizada ao longo do tempo, tá? Bom, para a parte ali da distribuição de receita de crédito, né? Banco do Brasil, conhecidamente, pela questão do crédito do agro, a força que tem no crédito agro e como isso impacta ali na sua geração de receita, né? Então, no terceiro trimestre do ano passado, né, era 22% agro, agora para esse ano passou para 24%, diminuição aqui na parte PF, né, que era 43,3%, foi para 40,4%, tá? É uma estratégia para que não tenha tanta inadimplência, para que não tenha esse risco, apesar de que esse crédito PF está muito atrelado a consignados, né, seja do funcionário público ou seja do aposentado, mas mesmo assim há chance de inadimplência, então basicamente há essa redução aqui para não ocorrer em provisionamento de devedores, tá? Eu vou mostrar ali um pouquinho mais à frente. Então, olhando para essa carteira de crédito, tá, como um todo, então a gente consegue enxergar alguns pontos principais, né? A gente olha aqui na pessoa física, a relação do ano passado para esse ano teve um aumento ali de 7,8%, né? Na pessoa jurídica, né, aumento de 6% aí, principalmente para micro e pequenas empresas, tá? Então aqui mora um pouquinho de risco em relação à inadimplência, mas quando a gente olha no número, ele representa ali então em torno de 12
21,8%. Não é um número expressivo que vai impactar toda a linha ali de crédito. Então isso é bem importante frisar, né? Pessoa física tem um impacto maior, 82%. E no agronegócio, uma alta mais expressiva, né? Ano passado foi 254 milhões, agora aqui 277 milhões, 16,3%, tá, pessoal? Então, é a linha do agronegócio que faz essa geração de receita mais expressiva, mas não necessariamente só o agronegócio na geração de crédito, mas principalmente pela parte de seguridade, tá? Onde entra a BB Seguridade e tudo mais, que faz a gestão desses seguros do Banco do Brasil, tá? Beleza? Então, o que acontece quando você, né, deixa mais destinada essa originação de crédito para o agronegócio, né? O que acontece basicamente é que o spread, né, gerencial de crédito, né, ou seja, quanto que você consegue ganhar em relação ao que você está emprestando, dentro do agronegócio fica menor, porque as garantias são mais firmes, né, a propensão de pagamento é maior, né, de implência é menor, então basicamente você não tem tanto spread dentro desse tipo de alocação. Então, por isso que quando você diminui, por exemplo, a carteira do crédito pessoa física, né, você juntamente diminuiu o spread aqui, porque o mercado estava tomando menos crédito por causa do nível de risco, de inadimplência que estava muito alto, então você acabou limitando o número de pessoas para quais você está emprestando, então diminui o número de crédito, pessoa física, diminui o spread, então basicamente isso diminui a margem ali também, tá? O aumento de spread foi só aqui na pessoa jurídica. Então eles aumentaram esse spread de pessoa jurídica e veja como casa aqui, né, com a questão de aumento também no empréstimo do pequena microempresa e média empresa, tá? Então isso casa bastante com isso, tá, pessoal? Banco do Brasil super saudável nessa parte ali de originação de crédito, tá? Então é bem importante entender isso e ver a tomagem de risco, tá? Então, dentro disso tudo, né, o banco conseguiu ter um ROI muito expressivo, né, que estava em 21,9 no ano passado, está em 21,3 agora nesse ano. Essa diminuição foi por causa de endividamento, foi por causa também do aumento de despesa, mas mesmo assim está um número muito saudável, né, um número bem importante aqui de frisar, 21,3%. Quando comparado com outros bancos, você vê a diferença desse fator, tá? Beleza. Juntamente com isso, né, é importante a gente olhar para essa parte aqui de PCLD, que é o provisionamento de devedores duvidosos, né, pessoas e empresas que estão inadimplentes. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano passado aqui estava com 4,5 bi, para esse ano está em 7,5 bi, então um incremento ali de 66% ano contra ano, 4,7% trimestre contra trimestre. Esse provisionamento foi basicamente porque no ano passado, né, no quarto trimestre, teve ali a questão das americanas, eles provisionaram 50%, depois provisionaram mais 30% no segundo tri e agora provisionaram 100% da Americanas nesse terceiro trimestre, tá? Então por isso que teve um aumento mais expressivo aqui dentro do segundo tri contra o terceiro tri, tá? No geral, foi mais isso daí que impactou mesmo ali a carteira de crédito. Então quando a gente olha para a inadimplência 90 dias, né, que é aquela que realmente já começa a impactar essa linha aqui do PCLD, você vê que começa a ter uma inflexão ainda aqui como um todo, né, ainda está continuando aumentando, então estava 2,73, 2,81, enquanto o sistema financeiro já tem uma leve queda, mas ao mesmo tempo ainda não é algo impactante, tá? Você vê que está abaixo do próprio sistema financeiro, então está super saudável, tem um impacto ali muito expressivo, tá? E agora também com essa questão da Americanas, já abatido totalmente, provavelmente a gente pode ver uma lateralização dessa inadimplência, tá? E quando a gente olha por segmento, você consegue enxergar um pouco mais essa diferença, tá? Olha, como eu mencionei anteriormente, pessoa física geralmente tem uma taxa de inadimplência mais alta, estava em 5,25 aqui, começaram a limitar o crédito, foi para 5,2, né? Então isso é bem importante, diminui ali também o spread, só libera para as pessoas nas quais não tem um risco tão alto. Então, a inadimplência é mais alta na pessoa física, né? Enquanto isso aqui na pessoa jurídica, subindo também, né? 3,04, estava em 2,58, muito também por causa das americanas, entre outras pessoas jurídicas também que estão impactando toda a cadeia, tá? E na parte agro, você pode perceber que está em 0,71, muito baixo, muito interessante, tá? Um detalhe na pessoa jurídica que está aqui, ó, PJ
sem o caso específico, que é o caso Americanas, tá? Então você vê que está em 2,49, tá? Com Americanas 3,04, tá? Então nada de preocupante aqui nesse sentido. Dentro disso tudo, então, o resultado do Banco do Brasil foi ali um lucro de 8,785 bi, né? Contra o ano passado 8,4, um aumento só de 4,05%, 4,5%, então foi um aumento muito pequeno, né? Isso é impactado também pela questão de provisionamento, isso é impactado pela linha de despesa administrativa que aumentou um pouquinho mais, a questão de não conseguir aumentar o crédito, então isso impacta em toda a cadeia, tá, pessoal? Basicamente, então, de acordo com os indicadores que eles tinham passado ali no início do ano, a carteira de crédito crescer entre 9% a 13%, já está em 10,7%. A carteira pessoa física crescer de 7% a 11%, está em 7,9%, então está atingindo ali o guidance. Na parte de empresas, de 8% a 12%, está em 5,5%. Provavelmente isso aqui não consiga fechar nesse ano, né, que eles estão buscando spread aqui dentro. Agronegócio de 14% a 18%, já bateu, superou a margem ali, está super tranquilo. Margem financeira bruta contribuiu bastante para esse resultado, então basicamente era entre 22% e 26%, está em 30%. Aqui a parte de devedores, tá? Eles projetavam no máximo menos 27 bilhões e no mínimo 23 bilhões, está em total aqui de 20 bilhões negativo. Então, se vier novamente esses 7 bilhões de PCLD no próximo trimestre, supera essa expectativa que eles tinham aqui de máxima, tá? Receita com prestação de serviço entre 4% e 8%, está em 5%. Despesa administrativa entre 7% e 11%, está em 8%, já superou, né? Despesa administrativa não é um ponto positivo. E o lucro líquido ajustado entre 33 bilhões e 37 bilhões está em 26%. Provavelmente vai alcançar esse resultado aqui no referente ao quarto trimestre, tá, pessoal? Então, olhando aqui um pouquinho mais para indicadores, quando a gente olha valor patrimonial, está abaixo de 1, tendo margem aqui para poder crescer um pouquinho mais, dar mais com resultados bons. O preço por lucro também, né, abaixo dos pares ali do setor, a gente sabe que tem um desconto ali em relação a ser uma empresa de capital misto, né? E olhando para dividendo, tá, pessoal? Principalmente pelo call dos gestores e tudo mais. Então, quando a gente olha o payout histórico, né, a gente vê ali tá na média nos últimos anos de 38%, 34%, 38%. Basicamente, tá? A ideia ali é ficar entre os 30% a 40% de payout no próximo ano, né, 2024. Então isso é bem importante frisar, porque basicamente vai ser a entrega de dividendos ali que vai ter dentro do período. A empresa como um todo, tá? Os gestores, né, estão olhando da seguinte maneira, né? No ano que vem, um crescimento ali entre alto um dígito e baixo 2 dígitos, ou seja, crescer entre 9 a 11% ali o lucro, tá, pessoal? Então, suponhamos que esse ano o lucro seja em torno de 33 bilhões, ano que vem ali em torno de 36 bilhões e pouquinho, tá bom? Aumenta também o dividendo que você está buscando, mesmo sem aumentar o payout. Se aumentar o payout, melhor ainda, traz mais resultados para a sua carteira. Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição por aí. Um grande abraço e valeu!